desse grupo. E é com muito amor que eu trago essa palavra hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre a pureza. Quem aqui gostaria de agradar a Deus? Eu. Então, saiba viver santamente o seu matrimônio, ou namoro, ou se você vive sozinho, na pureza, para agradar a Deus. Assim se agrada a Deus. Bom, a pureza é uma coisa muito difícil de falar, porque nós já não temos, né? Mas, porque não queremos também. Temos medo, né, de viver essa pureza, é sofrido. Não que, né, a gente tem que viver, quem é casado, por exemplo, viver na castidade. Tem que, eu preciso ser puro, então tem que viver na castidade. Não por isso. Mas você pode ter a pureza de coração também, né? Tentar ser puro de coração é uma coisa assim, um tanto quanto difícil. Hoje em dia, como nós nascemos com a pureza, no batismo entregue, depois nós partimos do caminho errado. Nós começamos a partir para outro caminho. Então eu gostaria de pedir para vocês abrir a Bíblia em Marcos 10. Marcos 10. Versículo 13 ao 16. Pegaram? Marcos 10, 13 ao 16. A Bíblia Ave Maria é 1334. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham, aqueles que se assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele a abraçou e a abençoou, impondo-lhe as mãos. Aqui Jesus quer mostrar três coisas. Uma, que os discípulos se achavam que eles eram o primeiro. Eles se achavam que ele era o primeiro a entrar no reino e tudo mais. Jesus mostrou para eles que tem que ter a mentalidade de uma criança para entrar no reino de Deus. Outra, a imposição das mãos, né? Jesus mostrou também que a imposição das mãos que é abençoável, que você pode fazer isso, que é recomendável que você faça. E a outra é dizendo assim que se não tiver essa mentalidade de uma criança, não quer dizer ser uma criança, mas o pensamento ser puro como uma criança, não alcançará, né? Não chegará, como é que está dizendo aqui? Quando ter a mentalidade de uma criança, não entrará no reino de Deus. O catecismo, na página 2345, também um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito Santo, é o dom de imitar a pureza de Cristo. Quando você tenta ser puro, né, trazer essa pureza, tentar ser puro, né, porque é uma coisa que eu digo muito difícil, eu não sou. Você vai tentar imitar quem? Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. E isso que nós temos que ser, imitadores de Jesus. Em Mateus, não precisa abrir, pode deixar aqui. Eu leio para vocês. Em Mateus 5, 8, para quem quiser marcar, fala da bem-aventurança. E no 8 aqui fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Não é lindo? Porque bem-aventurados puros de coração. É uma coisa difícil, claro, ser puro de coração, mas não é possível. Esses sim verão frente a frente a Deus, a face de Deus. Na verdade, enquanto você viver uma vida, eu não estou dizendo só aqui no grupo de oração, não. Viver uma vida assim, envolvida nas coisas de Deus, é um tanto quanto difícil. Claro que você, não quer dizer que você vai ser salvo por você estar envolvido nas coisas de Deus, ou porque você não tem o coração puro. Aí não cabe a mim, quem sou eu? Mas o que diz a palavra, verá a Deus quem tiver o coração puro. Mas eu gostaria de falar assim que, ou no ministério que você serve, ou na missa, ou o que você faz pela igreja, enquanto você estiver envolvido como eu sou, eu estou dizendo isso por mim, porque eu sou envolvido, entendeu? E é o que eu quero quebrar isso, porque para nós alcançarmos, eu acredito esse caminho que Deus quer, esse caminho de pureza, esse caminho de salvação, eu tenho que estar comprometido com o que eu sirvo. Ou seja, comprometido, no caso, ao grupo de oração, no primeiro lugar na missa, né? É o grupo de oração. Tem esse comprometimento que nós temos que ter. Assim, nós podemos alcançar o que Deus quer. Enquanto nós estivermos envolvidos, nós vamos ficar assim, naquele, passa uma coisa, dá, se não dá, não dá, se não dá para ir, eu não vou, porque eu estou envolvido. Agora, quando eu estiver compromissado, sim, eu estou junto, vamos perder junto, vamos gastar junto, o que tiver que acontecer tem que estar envolvido, né? Comprometido, na verdade. No Apocalipse fala também, na verdade, acho que vou ter que ter. Apocalipse 3. Vocês não precisam pegar, eu acho que deixa eu abrir aqui, na verdade eu não estava. Já está. Obrigado. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente. Oxalá, vocês frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Eu acredito que a pessoa que está envolvida, ela não é frio nem quente. Ela serve ao Senhor, não vou dizer que não, gente. Eu tenho medo disso, porque eu sou envolvido. Eu estou falando de mim também, eu sou envolvido. Eu estou falando de ninguém aqui não, estou falando propriamente de mim. Eu sou uma pessoa envolvida e eu sou morno. Esse é meu medo, que chegar na hora certa o Senhor me vomitar. Eu não sou puro, não sei se eu vou ser, eu quero ser, entendeu? Então, quer dizer, será que eu vou ver a face de Deus? A misericórdia de Deus é infinita. Se Deus pode perdoar um ladrão no seu momento de morte, o ladrão, né, pedir perdão e o fundo do coração é perdoado, imagina nós, não é verdade? Eu estava olhando aquela, né, muita gente fala assim, mas envolvido é uma coisa assim complicado para você ser, né, comprometido, né? Então a gente ser envolvido e tudo mais, porque a minha vida é dura, a minha vida é difícil, a minha vida não é um mar de rosas, não. Minha vida não é difícil, eu tenho muita coisa a fazer, então não dá. E nessa minha vida fosse um mar de rosas, como imagino, tudo mais. Mas graças a Deus, meu irmão, que sua vida não é um mar de rosas. Imagina, o Padre Léo até falava, a vida pode ser um mar de rosas, mas por baixo ela está cheia de espinho. Já pensou, você vai aquelas rosas lindas, você vai mergulhar assim, se encrava naqueles espinhos lá embaixo? Graças a Deus que a vida não é um mar de rosa. E é na dureza mesmo que nós servimos, tem que ser na dureza. Né? Outros até falam assim, mas tá difícil e tudo mais, eu estou correndo atrás do prejuízo. Filho, não corre atrás do prejuízo não, corre atrás do lucro.
Nós temos que correr atrás do quê? Do lucro. Não ficar atrás de prejuízo. Prejuízo é coisa do passado. O certo é lucro, correr na frente, Deus na frente. Correr atrás do lucro, deixar o passado para trás, né? Deixar o prejuízo para trás. São palavras que a gente fala no cotidiano da gente que são totalmente erradas. Tem uma que veio até na memória aqui também, que fala assim que o cara está internado lá, correndo risco de morte. Não, risco de vida. Não, eles falam assim, fulano está internado e está correndo risco de vida. Desse risco eu quero correr o resto da minha vida, gente. Eu quero ter risco de vida para sempre. O perigo é correr risco de morte. Risco de vida quem não quer correr? Eu quero estar sempre correndo risco, sempre de viver. Então são palavras que enganam, que são palavras que se vêm na nossa cabeça, nós falamos no nosso cotidiano e esquecemos de colocar as coisas de Deus na nossa frente, o que é certo na nossa frente. Não estou dizendo aqui para você, tentando falar alguma coisa aqui para alguém, para poder servir ou não. Eu digo também para mim. Quando você vai pregar, principalmente a pregação passa por você. Você pode ficar tranquilo. No dia que você vir pregar aqui na frente, você vai saber que passa por você e depois tem vezes que não fica ainda uns meses até você arrumar. Eu estava vendo, olhando a Wikipedia, né, que fala assim, pureza pode referir um metal precioso ou quilate, limpeza, virgindade, e fala assim, vence também o pecado. Um site que é um site de procura e tudo mais, que eu não sei se é católico ou o que será que é, mas ele fala a verdade, o que significa pureza. E fala assim, vence também o pecado, a pureza vence o pecado. O próprio site que está dizendo, que não, sei lá de onde, né, a origem, né? A gente tem sobre pureza, né? Porque pureza é um assunto até meio pouco complicado de falar, mas temos muitos santos que viveram na pureza. Santa Maria Gorete, por exemplo, ela também foi mais ou menos igual ao Santo Inês. Inclusive, olhando sobre Maria Gorete, ela era devota a Santo Inês, que teve também mais ou menos o mesmo, preferiu morrer, né? Preferiu morrer do que perder a pureza que ela tinha de coração, né? E de outras coisas, preferiu morrer porque ela queria ver o que é a face de Cristo. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas a viver a vida pura nesse mundo de hoje, como vive, é difícil? Claro que é difícil. É claro que é difícil, gente, não é nada fácil. Ninguém falou que vai ser fácil a nossa vida para viver na pureza. Você viver na pureza, chega uma pessoa, te ofende lá na frente, você já seu... Ou fecha no trânsito, você não, é difícil viver na pureza, claro, mas nós temos que estar sempre tentando. Eu vejo pessoas que tentam. Eu posso apontar o dedo para pessoas que tentam aqui, pessoas que vestem a camisa, pessoas que são comprometidas. Pessoas aqui dentro que são comprometidas mesmo. Eu posso falar assim, essa pessoa é comprometida ou está tentando ser. Pessoas aqui dentro. E, né, falando desse santo, mas uma santa que me chamou muita atenção, uma santa francesa, que me chamou muita atenção, que ela é uma santa muito pura, que a vida dela é de pureza e tudo mais, né? E a Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela foi uma santa que não só foi pura, mas ela quis nos ensinar a ser, como ser. É uma santa que ela passou a pureza, como deve ser feito, como agradar a Deus, como eu falava no início, como nós conseguimos agradar a Deus. E ela passou isso para nós, esse segredo de como agradar a Deus. Vocês poderiam fechar os olhos, por favor, um minuto? Cerrar os olhos. E eu gostaria de cantar, né? O ministério vai cantar uma música para vocês, mas vocês vão meditando na música, vocês vão meditando, e pode cantar junto, mas vão meditando. Eu tenho certeza que todos conhecem a letra, tá? E esse é um significado, e é o que? É como se diz, uma chance que essa santa está passando para todos nós, como agradar o coração de Deus, como Davi agradava a Deus, como agradar.